Bom, pessoal, 18 de julho de 2020, Canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes, né? Vejam só, vamos à parte que interessa aqui. A imprensa, na edição do Vitor da matéria, tá? A imprensa tá aí pressionando o Bolsonaro sobre a questão de Salles e do Pazuello. Bom, Bolsonaro falou sobre a demissão desses dois agora. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta dos trabalhos, seja um apoiador, seja né? Nos ajuda aí. Vamos lá? Ó, Salles e Pazuello ficam no governo de Jair Bolsonaro em live. Parece que não era muito bem o que a imprensa queria ouvir, dada as últimas pressões aí que eles têm dado em cima do presidente Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 16, em uma transmissão ao vivo em uma rede social, que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vão ficar no governo. A fala é uma reação às críticas e pressões que os titulares das pastas têm recebido de membros da esquerda e do Supremo Tribunal Federal, STF. Nós nos referimos aí ao Salles, aquela fala do Ricardo Salles lá no vídeo, né? Ele falou o negócio do Covid, tinha que aproveitar esse momento e tal, programas públicos. E aí o pessoal entendeu aí, ou melhor, entendeu não, né? Quiseram dar a entender, ou que o povo entendesse que havia um ato criminoso do Salles naquela fala, né? O PT passou durante 16 anos roubando e ninguém fala em ato criminoso, né? Mas enfim, a fala do Ricardo Salles, ele já explicou, já colocou no contexto, mas é óbvio que esse contexto para essa turma não funciona, né? E a questão do Pazuello, quando se refere aqui a críticas do Supremo, se fala diretamente ali do... Quem foi o ministro, meu Deus? O Gilmar Mendes, né, que fez aquele ataque lá gratuito ao Pazuello, né? Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros, afirmou o presidente. Segundo ele, o que não pode ficar é política de sufocamento da economia com as atuais medidas. Ainda o presidente observa que há países da Europa que compõem uma seita ambiental. Assim sendo, o grupo ataca o Brasil de forma injusta. Entre outras medidas, Bolsonaro mencionou um projeto enviado por ele ao Congresso Nacional. A medida abre crédito para financiamento de operação de combate ao desmatamento. E agora, será que vamos ver como é? Será que essa medida passa, gente? Se passar, aí vai ficar difícil para essa turma criticar Bolsonaro, né? Alguns opositores do governo Bolsonaro dizem que o ministro Salles não protege o meio ambiente. Porém, isso não condiz com a realidade. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente assinou, na segunda-feira, 6, um acordo com a mineradora Vale de 250 milhões de reais para Minas Gerais, pelos danos causados após o rompimento da barragem Brumadinho, em janeiro de 2019. O recurso será destinado às obras de infraestrutura em 7 parques nacionais do estado e saneamento. Dentre os temas que nos determinou o presidente Bolsonaro foi de que a multa aplicada pelo IBAMA a Vale, no limite máximo que a lei permitia, no montante de 250 milhões de reais, fosse destinada em proveito dos mineiros, disse o ministro ao anunciar o acordo. São 250 milhões de reais para Minas Gerais investir no prazo máximo de 3 anos. Isso significa que tem que começar já e com isso já ajuda na geração de emprego, não só a questão de ambiental, mas a geração de emprego. Opositores também querem retirar Pazuello desde que ele começou a defender o uso da hidroxicloroquina já no início do tratamento. É óbvio, né, gente? O pessoal sabe que se a hidroxicloroquina realmente for liberada, está sendo liberada, né? Eles estão vendo, na verdade, que isso daí vai acabar com a narrativa. Eles precisam de gente morrendo, eles precisam de pessoas doentes, eles precisam de hospitais cheios para continuarem com a narrativa deles de fora Bolsonaro. Bolsonaro começa a defender uma coisa que começa a dar certo. Bolsonaro defende uma coisa que tira as pessoas, né, das UTIs. Bolsonaro defende uma coisa que tem servido, mesmo que não cientificamente no papel, mas na prática as pessoas estão, graças a Deus, né,
tendo suas vidas salvas pela hidroxicloroquina, é óbvio, eles precisam, né, que acabar com isso, porque isso que Bolsonaro está defendendo está acabando com o discurso deles. Sem o discurso de fora Bolsonaro, a esquerda não funciona. Então, para eles é melhor pessoas morrerem, ficarem doentes, para terem um discurso, do que Bolsonaro está com a razão, né? E estão desesperados por isso. Há essa pressão nos dois ministros e também a pressão no Brasil em relação à Amazônia. Essa narrativa sobre a Amazônia é uma tentativa de intervenção da soberania brasileira em suas terras. ONGs e movimentos sociais internacionais nos últimos anos têm como objetivo a internacionalização da Amazônia. Por causa dessas entidades, as Forças Armadas têm dificuldade em transitar no seu próprio território. Quando chegam em alguns locais, são obrigados a sair. Você vê que interessante, né? O governo PT, gente, trouxe para dentro do Brasil mais de 150 mil ONGs. Agora você imagine ONGs estrangeiras, presta atenção nisso, ONGs estrangeiras que ganharam tutelas dentro do governo PT, proíbem o nosso exército brasileiro de estar em determinados locais. Você já pensou o que é isso? Os caras vêm de fora para mandar aqui dentro e nós brasileiros não temos autonomia no que é nosso? Agradecemos isso ao governo PT. Essas ONGs vieram pelo governo PT. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, cogitou a possibilidade de tomar a Amazônia na época. Bolsonaro mandou o recado para ele, né? Ele não quis meter a cara de pó de arroz dele para ver o que acontecia. Na época das queimadas, para se tornar um território internacional. Só não aconteceu porque o Bolsonaro foi firme em defender a pátria brasileira e por também ter recebido apoio da população. A Amazônia é nossa, não dos franceses, ou de quem quer que seja. Aqui, quem quiser assistir, tem um vídeo aqui que eu acho que vale a pena vocês assistirem. É grande demais, não tem como eu passar para vocês. Agora, vamos lá, gente, aos pontos. Primeiro ponto, a questão aqui do Gilmar Mendes com o Pazuello, né? Ficou feio pro Gilmar Mendes. Eu não acredito que isso vai dar em nada, porque entraram, o Ministério da Defesa entrou com uma ação, o Exército, todo mundo, né? Advogados, entidades entraram com pedido para tirar as honrarias do Gilmar Mendes, que ele recebeu honrarias, né, militares, né? Já que ele atacou de forma tão gratuita aí, né? Eu não vi o Gilmar Mendes atacando os ministros da saúde na época em que nós tivemos, por exemplo, a máfia da ambulância, quando nós tivemos aí centenas de milhares de recursos sendo desviados da saúde por diversos ministros, diversos políticos aí no Brasil afora. Eu não vi nenhum ataque dele a isso, né? Agora ele quer criticar, né, o Exército por estar fazendo um bom trabalho. É óbvio, são pessoas que são alinhadas com a esquerda, então obviamente jamais vão aceitar hidroxicloroquina, jamais vão aceitar qualquer tipo de solução que realmente seja eficaz em relação ao Covid-19. A questão aqui do Salles, que envolve aqui o meio ambiente, gente, para um pouco e pensa. Vocês já notaram que eles criticam o Brasil pelas queimadas, eles reclamam, querem punir o Brasil pelas queimadas. Agora, dá uma olhadinha na França, dá uma olhadinha na Dinamarca, dá uma olhadinha, por exemplo, na Alemanha, né? Dá uma olhadinha na Austrália, e dá uma olhadinha em todos esses países aí que criticam o Brasil. Procura uma floresta dentro desses países. Não tem. Você vê que interessante? Eles acabaram com as florestas dentro dos países deles, acabaram e querem mandar nas nossas, querem criticar o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por queimadas. Você tem uma ideia, gente? A Alemanha, ela ainda sobrevive do carvão, vocês sabiam disso? E o carvão é feito de quê, Glee? De pedra? De água? Não, de madeira queimada. Interessante isso, né? Um país que derruba madeira para fazer carvão como fonte de energia é o mesmo país que quer meter o dedo aqui no Brasil. Aí qual é a bronca da imprensa? Primeiro que nós temos um presidente que bateu o pé. Falou, ops, aqui não. Segundo, o ministro, né, tem trabalhado
Ó, vocês viram aí 250 milhões de reais, valor máximo da multa, vai ser destinado para Minas Gerais, justamente para essas áreas, né? Para essas áreas. É óbvio que a imprensa não aceita isso. A imprensa é paga, gente. A nossa imprensa é paga. Nós temos aí, por exemplo, a Band, que recebe dinheiro da China. A Globo, que deixou de receber do povo, o dinheiro do povo agora está quebrando, está adotando essa linha também. Outros e outros aí que entram no mesmo caminho, né? Então, qual é o interesse deles? Mostrar uma realidade que não... Ah, mas esses dias eu vi dizer aí que... Porque não sei quem lá do INPE foi demitido porque mostrou os relatórios. Bom, pesquisa direitinho, você vai descobrir que é o motivo da demissão da pessoa lá, eu esqueci o nome dela agora, né? Não foi por conta da divulgação. Porque essa divulgação dos números é um ato que acontece sempre. Né? É um ato que acontece sempre. Então, por que demitir agora? Por que não demitiu antes? Né? E, enfim, e a divulgação é um ato que é natural. Então, já descarta essa questão. Né? E aí já criou-se uma narrativa em cima disso daí. Você pega, por exemplo, na Amazônia. Gente, um estado, se não me engano, o estado de Manaus. Acho que é Manaus, meu Deus. Cara, cabe praticamente França, Alemanha, cabe todo mundo ali, cabe uns 5 a 6 países dentro da Amazônia que está dentro desse estado. Só esse estado, só ele, sozinho, cabe praticamente todo mundo ali dentro. Mas nós estamos desmatando e acabando com o planeta. Você vê, nós temos um estado sozinho um estado, que cabe praticamente uns 5, 6 países da Europa. Só na parte de mata amazônica. Agora eu pergunto para vocês, aonde é que está a mata dos países europeus? Vocês estão compreendendo? E outra coisa que vocês têm que entender, gente, não é eles não estão preocupados com a mata amazônica, com as árvores. Eles estão preocupados com o que nós temos no solo, embaixo das árvores. No dia que a Amazônia for internacionalizada, e Deus ajude que isso nunca aconteça, nós vamos ver promovido o maior desmatamento da história do mundo. Vocês acham que as ONGs estão ali para proteger o quê? Gente, tem ONG lá aqui no Brasil que veio de fora, só para você ter uma ideia, que conseguiu no governo PT patentear certos minerais aqui no Brasil, nos quais nós brasileiros não podemos ir lá retirar, mas eles que são de outro país podem, com aval do PT. Você vê que interessante? Mas vamos criticar Bolsonaro. Os caras vieram para cá, se aboletaram no nosso país, estão tomando o que é nosso. Mas a culpa do desmatamento é o Bolsonaro. E aí Bolsonaro é ruim porque quando ele diz que não vai internacionalizar, que ele não vai permitir que... né? Não, Bolsonaro é ruim. Mas bonzinho é o PT, que deixou essas ONGs vir para cá, multam até os índios por trabalharem, que é, pelo amor de Deus, cara, é incrível isso. Mas tô com o barco para frente, né? Bom... A questão é a seguinte, Bolsonaro disse que não vai demitir ninguém. Todo mundo continua lá, querendo ou não, pode chorar, mas eu não, você pode chorar que a Brasil Notícias já tá indo, pode chorar, a Amazônia, foi embora.